Olá! Cá estamos para mais um episódio de esclarecimento de dúvidas relativas ao Portugal 2020. Uma dúvida, múltiplas dúvidas surgem quando, enfim, as empresas ou empreendedores, não é? No caso, veem o seu projeto aprovado. Portanto, recebem a notícia de que têm projeto aprovado. Fantástico, maravilha, ficam super felizes e deparam-se com, ok, e agora o que é que eu tenho que fazer? E essa é uma das dúvidas muito frequente. Naturalmente tenho que fazer uma série de coisas e é isso que eu vou aqui tentar hoje explicar. Mas tem a ver exatamente com, pronto, candidatura aprovada, maravilha, o que é que eu faço agora em diante? Então, primeiro passo, tem a candidatura aprovada, normalmente com a candidatura aprovada sai, digamos, o parecer de decisão, ainda não é, nessa fase, ainda não é o contrato, ou aquilo que nós chamamos o termo de aceitação, portanto, digamos que é a notificação da decisão, em que sabemos logo à partida que ela é favorável, mas pode haver cortes na despesa, pode haver condições que são lá colocadas que eventualmente a empresa queira contestar, quer nos cortes da despesa, quer em algumas condições que possam ser lá colocadas. E essa é a fase, portanto, quando é feita a notificação da decisão, estamos, digamos, num período que é dado às empresas para reclamar eventualmente da decisão, se não concordarem totalmente com ela. Portanto, é essa fase que ocorre e se imaginemos que a empresa não quer apresentar qualquer reclamação relativamente à decisão, mesmo que tenha havido algum corte de despesa, a empresa não quer avançar com reclamação, tem de fazer alguma coisa? Não. Tem apenas que aguardar que corra esse prazo, sem nada a fazer, não precisa de manifestar nada, portanto fica ali em stand-by, digamos, à espera que o tempo passe. E findo esse prazo que é dado às empresas, sairá, portanto, e não tendo havido alegações em contrário, sai o termo de aceitação, que é digamos, o contrato, numa linguagem mais simples, em que espelha aquilo que é o que está na decisão, no parecer de decisão que foi emitido. Se as empresas, nesta fase, por algum motivo, decidirem apresentar alegações em contrário relativamente a alguma decisão, nomeadamente aqui é muito frequente haver algum corte de alguma despesa que não é considerado elegível, ou cortam no valor porque não o consideram na totalidade porque acham que é excessivo. Portanto, normalmente tem muito a ver com a despesa, portanto, o mapa de investimentos e não terem sido aceitos alguns investimentos ou não tendo sido aceitos na sua totalidade, o valor. Se as empresas apresentarem alegações em contrário, que é, digamos, a reclamação, isso, portanto, fim deste prazo, não sai logo a decisão. Isso pode atrasar em cerca de 40 dias a correr bem, porque nem sempre esse prazo é cumprido, portanto, isso é um prazo de referência, nem sempre os técnicos decidem nos 40 dias e, portanto, a empresa depois tem uma opção, ou começa a executar o projeto ou fica a aguardar, portanto, a decisão relativa às suas alegações em contrário. Por norma, essa decisão não vem nos ditos 40 dias, infelizmente, mas é assim que está a acontecer. E, portanto, digamos que o termo de aceitação só sai, e atenção, o facto de reclamarem nunca vai alterar a decisão de aprovação. Portanto, a candidatura já está aprovada naqueles termos que são dados a conhecer na notificação da decisão. Portanto, isso já ninguém altera essa realidade. Agora, pode ser-vos dada razão ou não na reclamação que estão a fazer e alterar eventualmente
no sentido positivo ou favorável à empresa a decisão. Pronto. E por isso, qual é o único prejuízo que a empresa aqui poderá ter no tal atraso da emissão do termo de aceitação? Que é algo que também é muito frequentemente colocado e até há empresas que optam por não reclamar. É que até sair o termo de aceitação, que é, digamos, o contrato e a formalização do apoio, a empresa fica impedida de colocar pedidos de pagamento. Portanto, só pode colocar pedidos de pagamento após o termo de aceitação estar aceito pela autoridade de gestão. E, portanto, isso muitas vezes condiciona, porque a empresa, às vezes até já começou o projeto, porque a empresa não é obrigada a aguardar a decisão do processo para começar a executar a candidatura ou o projeto. Portanto, pode eventualmente começar na data que definiu e, portanto, não tem que aguardar a decisão. E, portanto, se a decisão for favorável, todas as despesas que, entretanto, realizou até esse momento são elegíveis. E o que é que acontece? Não podendo colocar pedidos de pagamento, a empresa tem que continuar a suportar as despesas e a pagá-las sem que possa pedir o reembolso da parte que é financiada. E isso pode criar alguns constrangimentos de tesouraria, designadamente às empresas que têm a expectativa do incentivo para ajudar a financiar o projeto. Digamos que este é o único grande condicionante de se fazer a reclamação quando não se concorda com algum corte de despesa ou alguma decisão que tenha sido tomada. E que pode ser um condicionante determinante. E, portanto, aí normalmente o que a empresa tem que ponderar é quero ter já disponível findo o tal prazo e depois normalmente após o tal prazo sai o termo de aceitação, a empresa tem que portanto, preencher, assinar, as assinaturas têm que ser certificadas notarialmente, portanto, ou por advogado, não é? Que hoje já podem também certificar as assinaturas, submeter toda a documentação que é exigida. E aí depois existirá uns dias, normalmente no máximo 30 dias, em que, digamos que a aceitação do termo do contrato que é submetido pela empresa, portanto, a verificação, se submeteram os documentos todos, está tudo em conformidade. Se tiver tudo em conformidade, aparece disponível o ícone dos pedidos de pagamento. E só a partir daí é que as empresas podem começar a submeter pedidos de pagamento. Se recorrerem à reclamação, esse ícone não vai aparecer e a empresa tem que continuar a aguardar até que haja uma nova decisão, haja este processo relativo ao termo de aceitação e só depois é que será disponibilizado o ícone para se poder fazer os pedidos de pagamento. E isto eu diria que é a primeira ponderação que a empresa tem que fazer, se justifica o valor que está a ser cortado ou não. Sendo que, por norma, quando são consideradas despesas não elegíveis, portanto, pelo técnico, será muito difícil, a menos que efetivamente se chegue à conclusão que o investimento não estava bem explicado na fase da candidatura, pode ser bastante difícil que o técnico recue na sua decisão. Portanto, é preciso que comprovadamente ele chegue à conclusão que a sua decisão em relação à elegibilidade da despesa estava errada. Portanto, é preciso terem atenção que é como tudo, não é? Quando se fundamenta contra uma decisão, não é, de uma autoridade de gestão, ou de facto temos motivos muito fortes para fazer com que a decisão seja alterada, ou então mais vale não estar portanto, a perder esse tempo que acaba por empatar os pedidos de pagamento. Se a empresa não tiver problemas de tesouraria, não estiver preocupada com o timing em que pode começar a colocar os pedidos de pagamento, pois então é de tentar e coloca, portanto,
Mas este é um alerta que nós fazemos porque no momento da comunicação avisam que é 40 dias, só que esses 40 dias na prática não ocorrem e, portanto, é preciso ter esse cuidado. Outra situação é, portanto, passa-se este processo do termo de aceitação, da submissão do termo de aceitação, e muitas vezes com esse termo de aceitação é colocado, digamos, condicionantes relativos à decisão, ou seja, digamos que são o que eles chamam as decisões condicionadas. As decisões condicionadas normalmente estão sujeitas, ou seja, elas só são favoráveis se a empresa cumprir os condicionantes que estão colocados na decisão. E grande parte desses condicionantes tem a ver com o financiamento da operação. E aqui destaco duas situações. Se a empresa tiver colocado financiamento bancário, portanto, que irá recorrer ao financiamento bancário, poderemos ter duas situações. Ou eles exigirem que o financiamento bancário seja comprovado, não é? Até ao termo de aceitação. Portanto, no momento que submetem o contrato, vão ter que submeter também a aprovação do crédito bancário. Portanto, é a tal decisão condicionada. Outras vezes exigem que isso seja feito até ao primeiro pedido de pagamento. Mas normalmente com o financiamento bancário pode acontecer, e acontece muitas vezes, até há concursos, mas como aqui estamos a falar de empresas, por exemplo, os concursos relacionados com associações, portanto, concursos não foi o foco de que eu tenho estado a falar, mas já agora faço esse alerta, se alguém estiver a ouvir e tiver projetos dessa natureza, que são os chamados SIACs, Sistemas de Incentivos a Ações Coletivas. Normalmente, se houver recurso ao financiamento bancário, tem que se submeter até no momento da candidatura. Mas isto normalmente, quando é no momento da candidatura, é referido no formulário e, portanto, não tem a ver com a dita decisão condicionada. Quando sai a decisão e a decisão é condicionada, normalmente tem a ver com este tipo de condições. Se a empresa não cumprir, cai a decisão de aprovação. Pronto. E isto é bastante importante porque às vezes as empresas em fase de candidatura dizem que vão recorrer ao financiamento bancário, ainda não falaram com uma entidade bancária para o efeito e depois chegam à fase da aprovação, não conseguem o empréstimo e ficam ali perdidas. Portanto, aí eu diria que é melhor acautelarem-se, pronto, é evidente que podem correr o risco, porque há ali um timing, não é? As empresas têm 30 dias para submeter o termo de aceitação. E, portanto, nesses 30 dias, podem usá-lo para negociar o empréstimo bancário, não é? Até porque há bancos que só emprestam se houver a aprovação, portanto, existem diversas situações. E, portanto, o que eu diria aqui é, não é impeditivo que coloquem, pronto, agora no limite, se depois o financiamento não estiver aprovado, a decisão de aprovação não vai cair, portanto, não vai ser válida, não é? Outra situação que ocorre muitas vezes é empresas que colocam, muitas vezes porque é exigido pelo próprio concurso, que é o caso do SI Inovação, que é obrigatório ter financiamento de uma percentagem do projeto de 20%, tem que ser financiado por capitais próprios, mas isso a empresa já pode ter capitais próprios suficientes, portanto não tem que, mas muitas vezes não tem e é obrigada a fazer prestações suplementares ou colocar na candidatura que as vai fazer. Outras vezes, por exemplo, no SI, nos sistemas de incentivos à qualificação e à internacionalização, a empresa opta, é uma opção legítima, portanto, pode colocar até tudo a título de financiamento por prestações suplementares de capital. Se colocar prestações suplementares de capital, o que é que vai acontecer? A decisão vai vir condicionada nos seguintes termos. Até ao primeiro pedido de pagamento,
a empresa tem que realizar 25% dessas prestações suplementares. Não é a totalidade das prestações suplementares, é 25%. E neste âmbito do financiamento, e disto que vos estou aqui a dizer, surge mais uma dúvida muito frequente. Eu tenho que realizar todas as prestações suplementares que coloquei em candidatura? E a resposta é não. Ou seja, numa determinada fase, a empresa necessitou, era o melhor meio que tinha, não tinha outro meio de se financiar e coloca prestações suplementares. Na decisão, a decisão pode vir condicionada pela comprovação de, até ao primeiro pedido de pagamento, da realização de 25% dessas prestações suplementares. E depois, não é obrigada a realizar as outras. Porquê? Porque pode substituir esse financiamento, se entretanto a empresa gerar meios libertos e começar a ter dinheiro por via do autofinanciamento, pode substituir a fonte de financiamento. Portanto, não é obrigada a que mantenha rigorosamente as fontes de financiamento que colocou em candidatura. Portanto, porque depois, no final, haverá uma fase de encerramento onde é colocado que fontes de financiamento é que a empresa utilizou. Portanto, de qualquer forma, a autoridade de gestão paga contra reembolso, portanto, a empresa tem que pagar primeiro, portanto, de alguma forma, teve que se financiar. Pronto. E, portanto, mas isto é uma dúvida muito recorrente, de género, estão a montar os mapas de financiamento e têm receio depois de ser obrigados a cumprir aquilo à unha, mas não é assim, pronto. E portanto, deixo aqui este esclarecimento. Outra dúvida muito frequente que surge já no âmbito do decorrer do projeto e do acompanhamento e da execução do projeto em si, é, ao longo dos pedidos de pagamento, portanto, sempre que se submete um pedido de pagamento, há um conjunto eu diria que de tudo que lá se submete, só a partir de 30, penso que é de 30, agora nem quero precisar o número, porque ultimamente, normalmente eles pedem toda a documentação, é obrigatório a seguir a fazer o pedido de pagamento, que é em formulário, é obrigatório submeter aquilo que nós chamamos os comprovantes, que é, portanto, aquilo que comprova que aquilo que nós estamos a colocar no pedido de pagamento realmente ocorreu. Portanto, nós colocamos lá a fatura, o meio de pagamento, portanto, que efetivamente foi pago, portanto, e o que é que isto é necessário colocar depois, portanto, fazer upload, digamos, desta documentação. Para cada linha de pedido de pagamento que vocês estão a colocar, vocês têm que enviar, portanto, criar um comprovante que tem a fatura, o pagamento, a contabilização, portanto, toda a documentação que vise comprovar que aquela operação ocorreu é obrigatório, após a submissão do formulário de pagamento, ele só entra em análise depois de submetida esta documentação. Pronto. Esta documentação, há ali um timing, se não for colocada, é dada como encerrada a análise, como por falta de documentação. Portanto, é obrigatório submeter isto. Pronto. E, portanto, as empresas, aliás, é obrigatória a constituição de um dossiê de projeto, onde estejam todos estes comprovantes e, portanto, tudo o projeto, a candidatura, o termo de aceitação, portanto, o contrato, portanto, todos estes comprovantes que vão sendo gerados, a fatura, todos os pagamentos associados a cada uma das faturas, portanto, isso é obrigatório criar um dossiê de projeto. Portanto, outra situação que aqui ocorre com muita frequência e que gera muitas dúvidas. O regulamento determina que exista que a contabilização das operações relacionadas com os projetos financiados estejam perfeitamente evidenciadas contabilisticamente. E aqui surgem muitas dúvidas, que há empresas que não têm contabilidade analítica, não é obrigatório ter contabilidade analítica, mas sim é necessário criar
um regime dentro da contabilidade, mesmo que seja contabilidade geral, seja por criação de um centro de custos, de uma conta autónoma, de uma subconta. Portanto, isso depois vai depender. Portanto, eu não posso estar aqui a... Existem muitos modelos contabilísticos e isso muitas vezes está limitado pelo próprio programa contabilístico que a empresa tem. Portanto, naturalmente, uma empresa que tem contabilidade analítica é fácil, cria um centro de custos associado ao projeto e, portanto, tudo que tem a ver com o projeto, ele faz a imputação a esse centro de custos. Se isso não ocorrer, não é obrigatório que ocorra. A única coisa que tem que fazer tem que assegurar que, de alguma forma, portanto, consegue comprovar que aquela despesa que está ali contabilizada, rapidamente o técnico consegue ver quais são as despesas relacionadas com o projeto. Isto é importante porque muitas vezes nas auditorias de encerramento do projeto ocorrem aí problemas e as empresas, nós não estávamos avisados, não sabíamos e isso está no regulamento e muitas vezes gera ali que faz com que, por um lado, atrase o encerramento do projeto, por um lado, e por outro lado, às vezes coloca constrangimentos, porque estamos a falar de uma contabilização que muitas vezes já ocorreu há 2 anos, portanto, de contabilidade encerrada, e não é fácil depois de contornar a situação. Portanto, é importante também ter esta questão em análise. Depois, outras questões frequentes que surgem em relação a isto, na fase de encerramento do projeto, isto já na fase de encerramento. Portanto, isto naturalmente ao longo da execução do projeto existem inúmeras situações que vão surgindo e dúvidas e etc. Na fase de encerramento do projeto, as empresas no último pedido de pagamento muitas vezes esquecem-se e é obrigatório, portanto fazem o último pedido de pagamento, está lá perfeitamente indicado o que é que será o último pedido de pagamento, submetem o último pedido de pagamento e depois há um anexo ao pedido de pagamento final que é obrigatório. E há muitas empresas que não sabem e esquecem-se do anexo e o anexo está lá porque, mais uma vez, é um íconezinho que aparece no balcão 2020 só quando a empresa submete o pedido de pagamento. O último. Antes disso, ele não está lá. Então, muitas empresas não desconhecem e fica lá aquilo perdido, depois não sai a decisão. Às vezes, há técnicos que alertam e avisam, há técnicos que não. Isto vai depender um pouco de cada técnico e da forma como o técnico trabalha. Ele não é obrigado a avisar, a empresa é que está obrigada a cumprir as obrigações, não é? Mas há técnicos que avisam, outros que não. Pronto. E, portanto, muitas vezes a empresa começa, meu Deus, ainda não pagaram o último pedido de pagamento, nunca mais sai a decisão, e vai saber, e a empresa ainda não fez o dito anexo, que é obrigatório. Portanto, sem esse anexo não há a decisão final. Pronto. E, portanto, é preciso ter isto em atenção. Outra coisa que eu chamo a atenção, que as empresas também se esquecem muito, é que após o encerramento do investimento, que encerra com o último pedido de pagamento, temos o chamado ano pós-projeto, que é o ano que é colocado, digamos, onde são medidos os objetivos que se colocou em candidatura. E isto varia. O ano pós-projeto, no sistema de incentivos à qualificação e à internacionalização, é o ano após o final do investimento. Portanto, no ano seguinte, portanto, um ano mais, digamos assim, no sistema de incentivos à inovação são 2 anos. Portanto, varia, até porque normalmente num âmbito de um sistema de incentivos à inovação, é natural que os resultados não se obtenham de forma tão rápida e, portanto, daí darem os 2 anos. Findo esses 2 anos, e é com contas encerradas, 2 ou 1, não é? Portanto, chama a atenção que o ano pós-projeto, o que conta é as contas encerradas. Portanto, imaginemos que o ano pós-projeto de uma empresa tinha sido 2018. Quando é que ele vai ter as contas encerradas? Quando submete a IES, que já é submetida no ano de 2019, pronto.
Nesse momento, após a IES, após a IES submetida e feito, a empresa tem que fazer o encerramento aquilo que se chama o encerramento do projeto. E, portanto, tem que ir novamente preencher o anexo, o tal anexo que também tinha preenchido para encerrar o investimento, só que agora vai ter mais páginas, mais campos para preencher para proceder ao encerramento do projeto. E, portanto, também não se pode esquecer desta parte, porque isto é uma obrigação do beneficiário. E se ele não o fizer, no limite, caso o técnico não alerte, pode fazer com que seja obrigada, portanto, entre em incumprimento contratual e seja obrigada a devolver os fundos comunitários que, entretanto, lhe tinham sido atribuídos. Portanto, são situações que muitas vezes são esquecidas, particularmente quando o projeto, digamos, já finalizou, ficam ali esquecidos. São procedimentos que estão no contrato, normalmente estão no contrato, mas infelizmente às vezes as empresas nem leem bem o contrato e, portanto é preciso terem isto em atenção, porque se alguma obrigação, portanto existe até uma norma no contrato, que se houver alguma violação das obrigações do beneficiário face àquilo que está regulamentado, isso pode determinar a resolução unilateral do contrato, e o que isto significa é que cai o contrato e é obrigatório devolver os fundos comunitários. Naturalmente, isto são muitos processos que às vezes as empresas desconhecem, e quem faz e prepara os seus projetos isoladamente. Naturalmente há quem recorra aos consultores, que é o meu caso, eu sou consultor, e, portanto, mas há muitas empresas que internamente, portanto, têm funcionários que tratam destes processos e tudo bem, mas muitas vezes, ao não terem o domínio, a recomendação que eu faço é, primeiro, leiam bem o contrato, porque normalmente estas normas ou estão no contrato, ou de alguma forma o contrato faz remissão para um artigo do regulamento, e portanto vão lá ver o que é que diz o artigo do regulamento, para que não deixem de cumprir nenhum destes passos, porque senão tem problemas na fase das auditorias, que é uma grande chatice, como é natural, e podem, no limite, no final do projeto, ter problemas em relação ao cumprimento do próprio contrato. Bem, haveria muito mais dúvidas que eu poderia esclarecer aqui, naturalmente, mas daria aqui vários episódios só com esclarecimentos relativamente ao acompanhamento do projeto, e se por acaso estás a ver ou me vires este vídeo em replay e tiveres algum projeto em curso, portanto já em execução, e tiveres alguma destas dúvidas, ou isto despertar-te algumas dúvidas, isto que eu disse, coloca a dúvida, faz um comentário e eu tentarei esclarecer, e até eventualmente, se vocês derem alguma sugestão, eu faço um vídeo acerca desta temática do acompanhamento dos projetos. Portanto, porque é preciso ter realmente alguns cuidados para depois não se ter problemas na fase de, digamos, inspeção e fiscalização da execução do projeto. E por hoje é tudo. Até breve. Tchau.